L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, Alléluia. L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache. A palavra esteve com Deus. C'est la parole de Dieu. E em si a palavra é o próprio Deus. Il est venu au milieu de nous. Ele veio no meio de nós. Aujourd'hui, nous voulons le voir. E hoje queremos vê-lo. Commencez à prier et laissez ce moment entre les mains de l'Éternel. Como sinal de oração, exaltados nesse momento. Dis à Dieu que ce moment me touche. Diz a Deus que esse momento possa tocar. Que ce moment enseigne ma vie. E que esse momento possa mudar a minha Que tu vida. me révèles les choses que je ne connaissais pas. Que la parole que nous A palavra que vamos ouvir hoje que nos leva a grandes proezas. parfois quelque part Talvez num certo lugar éramos uns mortos. que la parole de Dieu est zombie en cela. Que a palavra de Deus possa te voltar no Parce que ma caminho. combien solo banana azalaka fait chemin. Porque a Escritura diz que Ele é o caminho. Priez au nom de Jésus. Ore em nome de Jesus. Seigneur, nous prions, nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, nous voulons t'écouter. Seigneur, que ta parole arrose nos cœurs. Que ta parole change nos directions. Que ta parole nous ramène à la vérité. Là où les mensonges, la Bible me dit, tu es le chemin, la vie et la vérité. Là où ta parole est là, ta vérité est au milieu de nous. Dès que ce moment, l'Éternel n'est pas de toi. Bon zambe na yo ne tondi samana o esika. Bon zambe na yo ne zwa esika. Disponible pour nous bénir. Présence na yo ezala disponible pour nous bénir, pour enseigner nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. 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 Pendant que nous invitons l'homme de Dieu, É quando que convidamos o nosso Pai. tobenga papa na biso, Estamos a chamar o nosso Pai. papa Michel Pela. Papai Michel Pela. Mwana musala tata Nzambe tobeti maboko mpona lokumu Deus, oyo. aplaudimos ao Senhor. Est-ce que tokoyama motei na biso ya après-midi lelo? Será que podemos receber o nosso pregador da tarde de hoje? Bon après-midi à tout le monde. Boa tarde a todo mundo. Oh, onioza na esengo te na bi bon après-midi à tout le monde. Eu disse boa tarde a todos. Est-ce que nous avons préparé pour un message après-midi lelo? Será que alguém está preparado para receber a mensagem da tarde Na ba de hoje? détresse nyonso, na ba pasi nyonso. Em toda dor, So boko luka ba riche. se tu procurares os Ba ricos, ko assurer bino donc boke boku talana gérant moko na libérer bino. vamos assegurar, vão encontrar-se com alguém lá, vai saber gerir. So bokata muto asa na ba diamant ba bon mikolo mbongo ezate mais boke na compteur ba diamant mo esa na boluka boteka. E se vocês irem achar que vendem diamante, dirão que não tem dinheiro. Siko mas eloko não vão kamusaka pegar nzambo lá asala likolo na se. dentro. O que me admira a Deus, Nzambo Deus azalaka criou a nyonso. terra. E Ele quer tudo. Ye mutu apesaka ba riche. Ele é que dá os ricos. Mais la Bible me dit asalaka le contraire. Mas a Bíblia diz que faça o Na contrário. détresse nyonso. Em todo sofrimento, Ye azalaka na liloba.
Ele Mais simplesmente tem a palavra deixa. La Bible me dit dans leur détresse, A Bíblia diz nos seus sofrimentos, ils ont invoqué l'Éternel, eles invocaram mais Deus. l'Éternel, comme Azakara na parole, O Eterno, como tem a palavra, Abinga na tindaka liloba. disse que eu vou enviar a minha Soka salango papa palavra. na Israël lilobe comme bikisa bango. Se fez para o filho de Israel, a palavra chegou e Bato foi bandima ba monango. As pessoas que creram viram. Ba crédit lipe ba mona makambu na bango. E as pessoas C'est que soka salango na viram. tana bango na tana bisope atindaka liloba. Se fez no tempo dele. Yaona lingo sala na esengo ko yamba mote ah come Por on. isso está Na katsa hotel makuta bana receber o chisoloba. pregador. Osana détresse anini. Qual é a sua dor? Na ba poto ba tebele basa na détresse à identité. Aqui muitos têm sofrido a identidade. Eyebaka na te aza mona nzambe aza do yebana kate. Você não sabe qual a sua identidade. Na détresse na biso parole ye. No nosso sofrimento a palavra veio. Jean mona rezalaka kilo makasi pa batisa Yesu ebisi tika to sala oyo komama. Já via que era muito pesado batizar Jesus, mas Jesus disse: deixa Tika volonté nzambe kokisama na parole après-midi ya lelo. Onalinga osala na esengo tana zo benga motei. Quero que esteja preparado enquanto chamo o pregador. Ngana benga ega faya na benga faya. Eu lhe chamo simplesmente Vaião. Na ebite so mosi na benga na ngana benga faya. Eu não sei se a esposa dele chama ele. Musuba go benga simao. Outros chamam Simão. Musuba go benga lutonadio. Outros chamam Mais ngana Lutonado. benga faya. Mas eu chamo de E na bi Vaião. pourquoi na benga faya. E eu sei porque Se eu você não chamo souber, de não. Vaião. Quando eu chamo Vaillant. o valente, Pas seulement vaillant mais vaillant héros. mas não simplesmente valente, Na mas olinga valente o herói. manifester esengoza nango. Aquele que manifesta a alegria que tu Yako tens. yama mosali na nzambe tanga soya. Quando o servo de Deus está a passar, Acclamant pour le roi des rois. aplaudimos pelo Rei dos Reis. Oh, on a la comité. Oh, come on. Alléluia. Amém. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour la gloire du Seigneur? Podemos aplaudir bem pela glória do J'ai Senhor. besoin de chantres. Chantre bazawapi. Cadê os músicos? Chantre. Cadê os músicos? J'ai besoin de chantres. Preciso de músicos. Est-ce que vous avez la Bible na yo? Será que podes pegar a sua Bíblia? Totanga Bible. Vamos fazer a leitura bíblica. Fongola na livre il y a Esther chapitre 3. Abrimos a Bíblia no livro de Esther, capítulos 3. Nous allons lire cette portion d'écriture E lemos esta porção de escritura et nous allons prier. e depois vamos orar. C'est pourquoi je fais appel aux chantres. Por isso que eu chamei os músicos. Parce que nous sommes en plein culte. Porque estamos diante de um culto. Que la gloire soit rendue à Dieu. Que a glória seja rendida a Deus. Je lis rapidement Faça a leitura rápido. Esther chapitre 3. Esther, capítulos 3. Je commence au premier verset. Comece no primeiro verso. Après ces événements, Depois destas coisas, le roi Xerxès honore Aman, o rei Acéssero engrandeceu o Amã, fils de Amedata, filho de Amedata, de la famille d'Agag. da família de Agata, Il lui donne un poste élevé, e o exaltou celui de premier ministre. em seu lugar em cima de todos os príncipes. Tous les fonctionnaires du roi s'inclinent profondément devant Aman. E todos os servos do rei que estavam lá inclinaram-se e se prostraram perante o rei Amã, Comme le roi l'a commandé. porque assim tinham ordenado o rei. Mais Mardochée ne s'incline pas. Porém, o Mardoqueu não se inclinava, Les autres fonctionnaires lui demandent: nem se prostrava enquanto outros servos o tu diziam. n'obéis pas à l'ordre du roi, pourquoi donc? Por que que tu não obedeceu ao mandato do rei?
Ils lui font cette remarque tous les jours. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe isso dia após dias, Mais lui, il n'en tient pas compte. e não lhe dando ouvido, Comme il leur a dit qu'il est le juif, e fez-lhe saber que era judeu, il parle de l'affaire à Aman pois vendo o Amã, pour voir si Mardochée va continuer à désobéir. enquanto vendo se Mardoqueu continuava a desobedecer. Aman le voit bien. Porém, seus olhos Mardochée refuse de s'incliner profondément devant toi. teve pouco, pois, inclinando-se Mardoqueu. Et Aman se met alors avec une violente colère. E Amã, pois, procurou destruir todos os judeus. Et que Aman havia. a appris aussi que Mardochée est juif. E enquanto soube que o Mardoqueu é judeu, Il trouve donc que cela n'est pas suffisant de s'attaquer à Mardochée personnellement. e não viu que era suficiente atacar pessoalmente Mardoqueu, Il cherche aussi à tuer les gens de son peuple. e matando o povo de todos os seus povos, C'est-à-dire tous les juifs qui vivent dans tous les royaumes d'Exercès. enquanto todos os judeus que viviam no reinado de Asseuro. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amém. Nalingo tombolaka maboko no likolo. Yebisa yawe toye kokumba mela yo. Exalta a sua mão e diz ao Senhor: viemos nos prostrar a ti. Loba yawe! Diz: Senhor, Biso toye kokumba mela yo. estamos aqui para nos prostrar Toye kosala kilta bato bakufa te. e não viemos fazer culto não de pessoas Mais toye mortas, kosala kilta ba vivant. mas sim um culto vivo. Baya bazotumbela yo mbeka. E viemos dar o nosso sacrifício. Yamambeka malasi kitoko. Receba o bom sacrifício. Mitema na biso. O nosso coração, Mabolongo kaka te. não o nosso Mais joelho, mitema na biso. mas o nosso Ekumba coração mi na présence na yo. foi prostrado diante de ti. Come on, hallelujah. Hallelujah. Yahweh toye kokumba mela yo. Senhor, viemos nos prostrar a ti. Yahweh toye kokumba mela yo. Senhor, viemos nos prostrar a ti. Nalingo yemba ngo tsangu ba chantre bazo yemba. Eu quero que você entue este hino enquanto os Glória a músicos Jesus. entoam. Aleluia. Yes. Yahweh, naye kokumba melayo. Il siège au milieu des louanges et d'adoration. Vive no meio do louvor e de adoração. Naye kokumba melayo. Liboso nayo na pusani. Yahweh, naye kokumba melayo. Maboko na ngai na tomboli. Yahweh, naye kokumba melayo. Yahweh, 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 Yahweh. Naye kokumba melayo Yesu. Yahweh, naye kokumba melayo. Papa na mikabi epana yo Yesu na maye. Liboso na yo ngana pusani Yahweh. Yamba yamba motema na moya lelo Yesu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh yamba Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Tokusi mitema na biso liboso na yo mosantu. Naye kokumba melayo. Mosusu aza te lokola yo nzamba bobo. Na pusani. Nani yango aza lokola yo toyemba ye? Nani yango akokani na Yesu totombola ye? Nani yango aza lokola Yesu tosanzola ye? Likolo na se mpe na se na mabele. Mosusu aza te lokola yo Yesu. Totombe likolo na yo mosantu. Molobi atambolobela mana tambolo Yesu. Dayana yeko lukopa Mateo. Yesu nanga oyebi motema. Oyebi motema nanga utabolengea na ma Yesu. Yahweh, Yahweh.
Adonai, mon sang, tout tombe en après-midi, alléluia. Adonai Santo seja exaltado na tarde de hoje. Totiki mama na maboko na yo nzamba bobo. Chama esse momento nas suas mãos, Deus vivo. Mosali na yo alobi eloko moko important. Seu servo disse algo importante. Kaka liloba oyo zalaki nango. Simplesmente a palavra que tu teve. Yango no tindaki na pepe na yo. E foi a mesma palavra que tu enviou no seu Ta povo. parole est esprit et vie. A sua palavra é espírito e vida. J'ai pris au nom de Jésus Ora em nome de Jesus. que l'esprit Que o espírito et la vie e a vida qui est derrière cette parole está por detrás desta palavra. influence nos vies. Influencia em Au nossas vidas. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Nengo kotiao. Do jeito que você entrou aqui. Okobima nengo kotite. Você não vai sair do mesmo jeito que Parce você qu'il y a une onction entrou. É uma unção. derrière la parole de Dieu. Além da palavra de Il Deus. y a un esprit Não é espírito. derrière la parole de Dieu. Além da palavra de Laisse que Deus. cet esprit Será que esse qui espírito est derrière sa parole está além da puisse sua palavra? changer des Que choses possa mudar dans as ta coisas vie cet après-midi. na sua vida. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Saint-Esprit, sois nzela na yo. Espírito Santo. Kamusa biso. Esteja Ebandeli tukosuka. princípio até o fim. Au nom de Jésus. Na Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Será que Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? aplaudirmos pela glória de Deus? La lingo salue de cosa pembe na yo. Eu quero que vocês possam saudar, apesar de Yebise, yebise, garde ton identité. Yebisaye. Diz, guarde a sua identidade. Yebisaye, bate la identité na yo. Guarde a sua identidade. Yebisaye, bate la identité na yo. Identidade. Yes. Tofandi na présence ensemble. Sentamos em nome de Jesus. Tofandi na présence ensemble. Sentamos na presença de Deus. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi. Abençoamos Deus por esta tarde. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Zamba Komisama. Que Deus seja louvado. Nous sommes reconnaissants Somos gratos pour ces moments, neste momento pour cette confiance por esta confiança qui se renouvelle à chaque moment. que se renova em cada momento. La fois passée, j'avais prêché Mês passado eu preguei et aujourd'hui encore je prêche. e hoje também. C'est qu'il y a une confiance qui se renouvelle chaque moment. É porque há uma confiança que se renova em cada momento. Et cette confiance, E esta confiança ce n'est pas donné à tout le monde. não é dada a todo mundo. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Zamba Papa Miché Azolokumu. Que Deus, Papa Michel, seja louvado. Je suis reconnaissant de cette confiance. Sou grato por esta confiança. Et n'a pas moli présence na yoza nesiko. E exalto a sua presença, você que está aqui. Si tu n'étais pas là, Se tu não estivesse aqui, on n'allait pas rendre ce culte de cette manière. não podemos render o culto deste jeito. Ta présence est très importante. A sua presença é muito importante. Que Dieu te Que bénisse. Deus te abençoe. Que Dieu te Que bénisse. Deus te abençoe. Na banglophone so balobi bon babeta aka maboko. Em outros países, quando Ei, temos isso. isso, costumam aplaudir. Vous savez, Sabem? il y a un thème très important É um tema muito importante que Tozo partagé pendant toute cette saison. que estamos a partilhar durante todo este momento. Comment servir Dieu. Como servir Deus. Lolengani toko sela nzambe. Como devemos servir a Deus. Ezana ba sous-thème oyo toyekolaki na nzela ya Papa Michel. E há subtemas que aprendemos através do Papa Michel. Mais le dernier dimanche, Mas no último domingo, topambolamaki na sous-thème moko ezalaki très important. fomos abençoados em outro subtema que era muito importante. Sur le oin de Dieu. Ungido de Deus. Ne touchez pas à mes oins. Não tocai aos meus ungidos. Alléluia. Alléluia. Amém. Est-ce que bigoza oin? Será que vocês são ungidos? Alléluia. Amém. Est-ce que bigoza oin? Será que vocês são ungidos? Alors, ezalaki tellement une bénédiction pour nous. É uma bênção para nós. Et à partir ya wana nzambe kotalisa biso identité. E depois de lá, Deus nos mostrou a identidade. C'est que nous voulons partager aujourd'hui. E é isto que vamos partilhar hoje. Il y a ceux qui sont des serviteurs servantes. É servos e servas. Il y a ceux qui sont des oins de Dieu. E há aqueles também que são ungidos de Mais Deus. baza na crise ya identité. Mas tem crise da identidade. Alléluia. Amém. Alléluia.
Amém. baza na crise ya identité. Tem a crise da identidade. C'est pourquoi nous voulons parler sur ça. E vamos dizer o seguinte: Garde ton identité. guardai a sua identidade. Batela identité na yo. Guardai a sua identidade. So tu veux définir identité. Se for definirmos a identidade, L'identité, a identidade c'est lorsque é enquanto que tu as une connaissance ya origine ya mutu. pegamos o conhecimento da origem da pessoa. Lorsque nous avons connaissance du nom, de l'origine, du tribu, de la source d'une personne, Enquanto nós temos o nome da origem, da tribo e da fonte da pessoa, c'est à ce moment-là que tu as une identité na ye. é lá onde nós sabemos a sua identidade. La raison pour laquelle na ba bureau ya l'état ta mutu kendaka. Razão pela qual, quando nós vamos nos gabinetes, Ba osengo mukanda na yo. ou um escritório pedem o seu documento. Na kati ya mukanda ya eno. Dentro da sua identidade tem um nome. Il y a le nom de parents. A nome dos pais. Il y a les tribus. Há tribos, Le pays, ton origine. país e a origem. C'est ce qui détermine É isso que determina ton identité. sua identidade. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Et identité, E a identidade on peut dire, exactement quoi un caractère permanent. é dos guardiados permanentes, Où ils ont définir na qual define le lenge ya moto. o ser da pessoa. Alléluia. Alléluia. Amém. Ça dit, na caractère na yo, Quer dizer, no seu caráter, les gens peuvent t'identifier. a pessoa pode identificar-te. Caractère permanent No caráter de permanente quelqu'un ou d'un groupe. de alguém ou de um grupo Où ils ont ça la particularité na ye. que faz a sua particularidade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém me entende? Caractère moko, Um où caráter ils ont permanent que é permanente na vie ya moto. na vida de To na alguém. groupe moko ya bato. Em grupos. Ils ont talisa particularité na ye, différence A pessoa na ye. mostra a sua particularidade e a sua diferença. Alléluia. Amém. Ce qui ont remarqué, Se tu notares, même dans un groupe, mesmo em um grupo, bata mokili, as pessoas do mundo bakota na pensée oyo, entraram neste balobi, pensamento. dis-moi qui tu fréquentes. Diz-me quem tu frequentas Je te dirai qui tu es. e eu vou determinar quem tu Parce que és. fréquentation na yo, O meio que tu frequentas ils ont pensé yo ba caractère moko, dá um caráter et comme eux ça permanent, que é et permanente ce qui permet les gens de t'identifier. e que permite as pessoas chegar a identificar-te. Alléluia. Amém. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Dá um exemplo bíblico. Je vous donne un exemple de Pierre. Um exemplo do Pedro. Lorsque Jésus Enquanto que Jesus était en train de souffrir entrava e sofria sur le chemin du calvaire, sobre o caminho, direction vers la croix, lá levando-se na cruz, et Pierre était assis dans un coin. e Pedro sentado num canto, Ezalaki na bato pe bazalaki wana. e havia pessoas lá, Et ces gens-là e essas pessoas, sont batali ye. se observar, Bamone lokwa muto bazobaka ne kulusu. eles viam como alguém que era crucificado. Sont batali ye. Se viam ele, Malgré azako batama. embora escondido, Mais bamone ka lolenge muto azane kulusu. com a identidade de alguém que está na cruz, Batali ye balobi viram e lhe disseram: yo Você, ozalaki pe na ye. estiveram juntos. Yo Você ozalo lolenge na ye. tem o mesmo caráter, o mesmo jeito que ele. Qu'est-ce qui faisait cela? O que fazia isso? C'est-à-dire ils ont parvenu à identifier Pierre Eles queriam identificar o Pedro et à wangani. e negou. À côté na crise ya identité. Entrou na crise da identidade. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Ba identifier pour nani? Identificaram-lhe porque Lolenge na ye. seu jeito, Les caractères, caráter, notre façon d'agir, a forma de agir, notre façon de a vivre. forma de viver, Lolenge na biso otambola. a forma de Lolenge na caminhar, biso ozala. Lolenge na biso osala makambo. a forma de Peut fazer as nous coisas identifier. é que nos identifica. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amém. Est-ce que mutumo azolanda? Amém. Et ezape moko est source É uma das fontes
Il y a une réalité belée. de muitas realidades Ils ont créé un scandale lelo. que cria escândalos hoje. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité personnelle. Que nós chamamos de identidade pessoal. Et ça, identité, É uma identidade il y a bon moto. pessoal. Alléluia. Alléluia. Amém. Bato belé. Muita gente. Bato belé. Muita gente. Ba porte kangamaka pona lolenge na bango akozala. Tiveram portas fechadas só pelo seu jeito de ser. Bato belé. Muita gente. Ba porte pe fongwama E as portas foram kana abertas lolenge akozala. só na sua forma de Attention à la crise d'identité. ser. Atenção na crise da identidade. Attention à la crise d'identité. Atenção na crise da identidade. Lorsque nous disons garde ton identité, Quando nós dissemos guardar a sua identidade, étant enfant de Dieu, enquanto filho de nous Deus, nous allons au-delà de cette identité qui est personnelle. nós estamos além daquela identidade que é pessoal. Nous avons une identité spirituelle. Uma identidade espiritual. Et cette identité E esta identidade guide et influence l'identité personnelle. que chega a influenciar a identidade pessoal. L'identité spirituelle A identidade espiritual guide et influence é que influencia l'identité personnelle. a identidade pessoal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amém. Et pour avoir cette identité spirituelle, Para teres essa identidade il y espiritual, a une porte há uma porta que nous entrons em que nós entramos pour avoir cette identité. para podermos ver esta identidade. C'est la porte du changement. É a porta de mudança. C'est l'identité de ceux qui appartiennent à celui qui a donné sa vie à la croix. A identidade na qual pertence a pessoa que deu a sua vida na cruz. C'est l'identité É a identidade. des fils du royaume. Filho do reinato. Et nous avons eu l'accès. E temos acesso. Il y a qu'on soit identité ou non. Pegarmos esta identidade. Lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, j'ouvre maintenant la porte. abre diretamente a porta. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, E quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, lorsque tu es passé dans les eaux du baptême, enquanto você passou pelo batismo, le ciel a accepté o céu aceitou et la famille du ciel e a família do ayant mis aceitou-lhe. à ce moment Neste momento, comme une identité você agora se torna spirituelle, espiritual. l'identité céleste. A identidade celestial. Celui qui a l'identité céleste, A pessoa que tem a identidade celestial terrestre. não se inquieta com as coisas La terrestres. plupart bateaux bakangami na identité personnelle, Muitas das pessoas que se ligam na eza identidade de bateaux pessoal baomitungisa na makambo eza terrestre. são aqueles que se inquietam nas coisas que são terrestres. Na betelo lisolo. Deixa eu contar-te algo. Bible elobi boy. A Bíblia diz: Le Seigneur nous a bénis. o Senhor abençoou-nos. Le Seigneur nous a bénis O Senhor de abençoou toutes sortes de bénédictions de todo tipo de bem dans les lieux célestes en Christ Jésus. no lei celestial em Cristo C'est-à-dire Jesus. ceux qui ont l'identité céleste, Naquele que tem a identidade ceux qui ont celestial. l'identité divine, ce sont ceux-là qui sont bénis depuis l'éternité. Desde a eternidade. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém me entende? L'identité. A identidade. Et bato oyo bakoti na famille wana, E as pessoas que entraram nesta família, eza bato oyo babengami, e são pessoas que são chamadas, baponami, e são escolhidas, nzambe apakoli bango, e Deus ungiu. eza bato oyo baosalela nzambe. E são as pessoas que estão a servir a Deus. Tozoloba comment servir Dieu. Dissemos como servir a Deus. Est-ce qu'on peut servir Dieu avec l'identité personnelle? Será que podemos servir Deus com uma identidade pessoal? Est-ce que nos identités, Será que as nossas identidades oyo tozwi na bafamille ekosalela nzambe? que pegamos na família pode servir a Deus? Alléluia. Est-ce que tokosala nzambe Será que podemos servir a Deus? na bacaractère oyo tozwi na baidentité charnelle? Com os caráteres na qual nós pegamos da identidade carnal. Alléluia. Alléluia. Amém.
Nous avons besoin. Nós precisamos Il y a bateau ba osela nzambe. dessas pessoas que servem a Deus. Bateau ba perdre identité. E naqueles que não perdem a identidade. Bible, nous sommes dans ce monde. Mas disseram que nós somos neste Mais mundo. nous ne sommes pas de ce monde. Mas não somos incluídos neste mundo. Bien-aimé, Bem amado. aussi longtemps Enquanto que que tu veux faire tout ce que les hommes font, tu fazer enquanto que outros fazem, tu vas ressembler aux hommes de la terre. tu terás a imagem dos homens da terra. Mais dès que tu ressembles aux hommes du ciel, Enquanto que você mostra a imagem dos toutes homens do les céu, bénédictions spirituelles toda a bênção en espiritual Jésus em Jesus t'accompagnera. vai acompanhar-te. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém está me entendendo? Naye kozongisa espoir na mutu moko. E eu vim devolver esperança a alguém. Alléluia. Amém. Tolobi moto oyo nzambe aponi abengi na mosala na ye. Dizemos aquele que Deus escolheu na sua obra. Moto nzambe apakoli. E a pessoa que Deus ungiu Aza moto nzambe atia côté. é alguém que Deus colocou à parte. Il n'est plus ordinaire. Não é ordinário, Aza sur lolenge ya bato nyonso te. mas não é da mesma forma que outros. Aosala makambo lokola bato nyonso te. Não farás coisas como outros Aotambola lokola bato nyonso e te. nem andar de igualdade. Ozosalela nzambe. Você serve a Deus. Beme kosala nzambe ezaka koteya awa te. Bem amado, servir Deus não é simplesmente pregar. Ndenge otiki ndako na yo. Do jeito que você deixou essa casa, Nalobela oyo moko. eu disse algo. Mokolo yambaka Yesu. No dia que tu recebeu Oleki na Jesus, bateme. você passou em batismo. Okoma uwa de Dieu. Você agora se tornou ungido de Deus. Okoma ya nzambe. Você se tornou de Deus. Haleluya. Amém. Ndenge oye awa. E do jeito que você vê, Oye nde kosalela nzambe. você veio servir a Deus. Adoration na yo. A sua adoração, Maboko yo zobeta. os seus aplausos, Loyembo na yo. a sua música, Offrande na yo. a sua oferta. Eza service ozo rendre. É um serviço Eza que kilt faz ozo a rendre pa É um nzambe. culto a renderes a Deus. Ba oza mosali na nzambe. Enquanto que tu és servo de Deus. Tu as été oué pour otombolaka Adonai. Tu foi ungido para exaltar Tu Adonai. as été oué, tu as été sauvé pour otombolaka Jésus. Tu foi ungido para exaltar Jesus. Tu n'es pas n'importe qui. Você não é qualquer um. Mais tala pourquoi ozolanda makambo lokola bato nyonso. E agora vê como tu segue as coisas que nem outras pessoas. Est-ce que vous comprenez l'identité na yo? Tu entendes a sua identidade? Est-ce que vous comprenez l'identité na yo? Tu entendes a sua identidade? Je répète. Repito, Mukolo yambaka Yesu. no dia que tu recebeu Jesus, Porte ya famille moko efongwamaka. uma porta de família foi aberta. Zambe longola ba ange ba yamba yo. Deus junto com os anjos receberam. Mukolo leka na mai ya bateme. E no dia que você passou na água de batismo, Likolo pe o céu também efongwamela yo. foi aberto. Bateme eza ozo témoigner appartenance na yo na famille ya Christ. O batismo quer dizer que a confirmar a sua presença na família de C'est-à-dire Cristo. olakisa mokili ke yo oza ya Nzambe. Você mostrou ao mundo que tu és de Deus. Olakisa mokili ke yo osimba, c'est-à-dire oza bien privé ya Nzambe. Você mostrou ao mundo que tu és um servo privado de Deus. Maintenant c'est l'identité de Christ nde lati yo. Mas a identidade de Cristo que vestiu-te agora. Ozotambola su na identité oyo tata na mama bapesa yo Você te. não caminha com a identidade que os pais te deram. Bible lobi celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Mesmo a Bíblia diz aquele que tem Cristo. Les tornou-se choses uma nova anciennes sont criatura. passées. As coisas antigas L'identité passaram. selon tes parents est passée. Nova identidade segundo os seus L'identité pais passaram. selon tes frères est A passée. identidade segundo os seus irmãos passaram. L'identité selon les tribus et Sikobima et les cas. A identidade segundo a tribo que você veio passou. Maintenant, Agora, tu es une nouvelle créature. tu és uma nova Tu as une criatura. identité céleste. Tu tens uma identidade Yangwana celestial. kotambola lokola moto nyonso te. Por isso não caminha como todo mundo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Será que alguém me entendeu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém entendeu-me? Pourquoi cette crise d'identité? Por que a crise de identidade? L'identité spirituelle englobe toutes choses. A identidade espiritual engloba em todas as coisas. Et identité spirituelle, ils ont définir relation na biso na Christ. E em si também define nossa relação com Cristo. Identité spirituelle est définie sa relation zanango na Christ. A identidade espiritual define a relação que tu tens com Cristo. Tala na Yesu pour le moment, quel genre de relation que vous avez? Vê você e Jesus qual é a relação que vocês têm. Et dans l'identité, nous voyons les caractères. E na identidade há caráter. Caractère, ils ont définir source na yo.
caráter define a sua fonte. Sikotala lolenge tozali biso nyonso. Agora vê do jeito que nós somos. Ndenge tozotambola. E a forma que a gente caminha. Est-ce que notre identité Será que a nossa identidade ils ont révélé exactement revela la exatamente relation tozala ngo na Nzambe? a relação que temos com Deus? Attention. Atenção. Soki Yesu Masiya, Se Jesus Cristo, il a accepté l'œuvre de la croix. ele aceitou a obra da cruz, Eza po yo na ngai. é para que eu e você Tolatela mbasika. vestirmos novas Est-ce que roupas. quelqu'un me comprend? Amém. Tozaki de lamba salité. Temos umas túnicas sujas. Et lamba sika o balatisi yo. A nova túnica que foi te revestida, Mutu nina kolinga sombe lamba ne asika. quem vai aceitar comprar sua nova roupa? Ndenge mama alati elamba ne apembe boy. Do jeito que a mamãe vestiu a sua roupa branca, Siko yo ye pena oye kupakola ngo mafuta. e você vê o sujar, Elamba na ye apembe. a roupa dela branca, Elamba na sombi a asika. roupa dela nova. Qui peut accepter cela? Quem pode aceitar isto? Mais pourquoi tozo suye elamba yesu alati biso? Por que sujarmos a roupa que Jesus deu-nos? Crise ya identité. Crise de identidade. Pierre Pedro awanganaki yesu. já negou Jesus. Azalaki identifié Ele foi identificado na lolenge na ye ya ozala. na sua forma de ser. Zamba sunga biso. Que Deus nos ajude. L'identité spirituelle A identidade espiritual, yango nde eotambusa même kibomoto na yo, même vie na yo. ele vai chegar a guiar mesmo a sua vida, o seu ser. Ils ont révélé rôle. Vai Oh, revelar yo. a função. Ils ont révélé rôle oyo oza nango en Christ. Vai revelar a função que tu tens em Cristo. L'identité spirituelle. Identidade espiritual. Bien-aimé, histoire totangi. A história que nós lemos, bem amado. Eza peuple Israël na kati ya Égypte. Et na kati. Povo de Israel dentro do Egito. Non, non, non. Thank you, Jesus. Tozomona Mardoché na Esther. Viemos Mardoqueu e Esther, Bazo représenter Israël. representando Israel. Bazalaki ba juif. Eram judeus Bakendaki na boumbu. e foram escravizados. Bazalaki ba étranger. E eram estrangeiros. Écoutez-moi très bien. Et na moment où bazalaki vivre na mboka wana. E no momento que vivia naquela cidade, Mokonzi ya mboka atombolaki premier ministre moko. o rei exaltou o primeiro-ministro. Parce que le premier ministre wana kombo ezaki Aman. E o primeiro-ministro chamava Aman. Et premier ministre wana esengelaki na basali nyonso bafukamaka soki ye akoti. E a lei foi colocada quando ele tiver a passar, todos tinham que se prostrar. Mais ezali na mutu moko Mas havia alguém atosaki lwa wana te. que não obedeceu esta lei. Azofukama te. Não se prostrava. C'était Mardoché. Era um Mardoqueu. Mardoché ne s'inclinait pas. Mardoqueu não prostrava-se. Ba constater balobi oh, mais za na mutu moko aogumbama te tangu mokonzi aokota. E eles notaram e viram que havia alguém que não fazia isso enquanto o rei estava. Bake koyebisa premier ministre. Diziam ao primeiro-ministro. Balobi eza na mutu moko Diziam que tinha alguém aofukama te. que não se prostrava. Aose prosterner te. Não se prostrava. Et puis bayebisi ye ke aza juif. Disseram que era judeu. C'est-à-dire ba identifier ye. E foi identificado. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Ba identifier ye. Foi identificado. Balobi aza juif. Ele é judeu. Aman azali zoba te. Azali premier ministre. A mãe não era burra, era o primeiro-ministro. C'est que ayebi histoire ya ba juif. Porque eu conhecia a história dos judeus. Alléluia. Amém. Zambe tango abimisaki peuple Israël Deus, quando retirou o povo de na Israel Égypte. no Egito, Zambe ayebisa bango. e disse-lhes: Bokozala na nzambe mususu te liboso na nga. Você não terá um outro Deus diante de mim, Bokongumamela nzambe mususu te. e nem adorar um outro Deus. Bose prosterne ka liboso na nga nzambe. Vão prostrar-se diante de mim, vosso Deus. Bokongumbama ka liboso na ngai. E prostrar-se e orar diante de mim, vosso Deus. Mais après un moment, Depois de um período, une partie du peuple wana va se retrouver
Outra parte desse povo encontrou lokola baimmigré na mboka mopaya. como imigrantes numa outra cidade. Pourquoi on a utilisé le terme baimmigré? Por que eu usei o termo imigrante? Na esika tokoma. Eu sei onde nós vamos chegar. Écoutez bien aimé. Oi, sabe amado. Bazoyebisa ye Diziam-lhe à se prosterner. para prostrar-se. Oh. Na kati na lobi me biso tokumbamelaka mutu te. Dentro dele viu que nós não nos prostramos diante Tokumbamelaka mpe nzambe mosusu te. nem a outro Deus. Ndenge nini awa nga fo nagumbama? Como é que aqui eu tenho que me prostrar? Alobi osalama te. Disse, não vai ser feito. Amana siliki. E Amã ficou irado. Amana kei ko plaider epai ya roi. Ele foi chorar ao rei. Alobi eza na bato moko bazotosa balwa te na kati na mboka. E ele dizia que havia algumas pessoas que não obedeciam à lei. E bato yango baza baétranger. Essas mesmas pessoas eram estrangeiras. Yoka a proposé roi. E deu uma proposta ao Premier rei. ministre alobi na roi. Primeiro-ministro disse Na ao rei, opesa mbongo na gouvernement. Po bango nyonso dinheiro ao bakufa. governante para que todos possam morrer. Abi na opesa mbongo na gouvernement po bango nyonso bakufa. Darei dinheiro aos governantes para que todos eles possam morrer. Roi andimi O rei aceitou ke bajuif nyonso bazala exécuté bakufa. que todos os judeus possam ser executados e mortos. Mais malgré ça, Embora isso, Amana boyika kofukama. Amã negou. Aboyika ko se prosterner. Ele negou se prostrar-se. Oh bango moko ba identifier ke ba yebi kaza juif. Enquanto que todos identificaram Oh nzambe na bango apekisa bango kogumbamela moto. enquanto que seu Deus proibiu se prostrar as pessoas. Madosa lobi na operdre identité te. Madoka disse que não vou perder a minha Po identidade. naza na mboka na bino. Porque eu estou na vossa Po cidade. na odépendre na bino. Ou porque dependo de vocês. Po bino mutu bo dirige nga. Ou porque vocês estão a dirigir. Na operdre identité te. Não vou perder a identidade. Togumbamelaka moto te. Não nos prostramos a ninguém. To se prosternaka liboso ya nzambe mosusu te. E nem a outro Deus. Alléluia. Alléluia. Amém. À cause des circonstances, Através das circunstâncias, beaucoup de loin de Dieu, muitos ungidos de Deus babungi. perderam-se. Babetela bino lisolo moko. Contaram uma história. Eza na mwana mwasi moko. Uma mulher, Na mboka moko nakendaka. numa cidade que eu já fui, Aza na 14 a 15 ans. tinha 14 a 15 anos. Akuta ye na nga na parage na arrêt ya bis. Encontramos lá numa estação de tarde. Ezalaki ba 18 heures. Eram as 18. Alobi na ngai. Disse a mim. Abenga grand frère. Chamou-me como mano. C'était une Congolaise de Brazzaville. É uma congolesa. Alobi grand frère. Chamou-me como mano. Monde naza boye. Do jeito que eu estou aqui, Naza na besoin lisungi. quero ajuda. Na mboka na mutu te. Nesta cidade não tem Naokoka ninguém. lisusu te. Não consigo mais. So tikinga. Se tu me deixares, Naokufa. vou morrer. O olingi. O que tu quiser, Nakosala. farei. Zwa ngai kende na nga ka esika oyo ovandaka. Pega-me, leva-me onde tu vives. Oyo nyonso olingi na osala. O que tu quiseres, eu farei. Aza na 14 a 15 ans. Tem uma estimativa de 14 a Nathalie. 15. Vi ela. Maya miso etambola ngai. Quase que a lagrimejar. Alobi aza na moto te na mboka wana. Disse que não tinha ninguém na Aza mpe na cidade. ndeko te. Nem irmão. Nathalie. Olhei para ele. Voilà comment vie ya bato ebebaka. Olha como a vida das pessoas é destruída. eloko moko enga na makasi na tuni ye osambelaka. Algo que veio no pensamento, eu perguntei se Abi na nga ora. grand frère n'est pas père. Andoloba français. C'est une Brazzavilloise. É uma Brazzaville, é uma congolesa de Brazzaville. Abi que grand falava frère n'est pas père. francês. Je suis chrétienne. Eu sou cristã. J'ai chanté à l'église en Afrique. Eu cantava em Tout igreja petit lá em petit comme ça. África. Donc azape na mwana nzambe. É mesmo serva de Deus. So regardez sika se retrouver. E vi onde ela se encontrou. Tala na mboka oyo aza. Olha a cidade em que ela está. Circonstance. A circunstância ezolongola pena identité na makasi échanger. irava-lhe a identidade à força. Bien-aimé, ne cédez pas quelles que soient les circonstances. Bêbado, não ceda embora a nalingi nayebisa ndeko moko azawa Eu digo a alguém que so balobi ye nde moto adefandaka bien na immigration se ele que defende fo asenga yo nzoto andima baange baya kodefendre yo. que o anjo possa vir defender-te. Amém. J'ai écouté une histoire pour
lisungi ya mutuka bole ya voiture Eu vi uma história através de ajuda de uma boleia de carro. basakani na mutu. Brincaram com alguém. Quelle crise ya identité. Olha a crise da identidade. Est-ce que yedi oyo oza en Christ? Você sabe o que é que tu és em Cristo? Oza spécial, Você é especial. oza extraordinaire. Tu és extraordinário. C'est à cause de toi que Christ est sacrifié à la croix. É por causa de ti que o C'est Cristo à foi cause de toi que sacrificado na cruz. Christ est mort à la croix. É por causa de ti que o Cristo morreu na cruz. Pourquoi cette crise d'identité? Porque esta crise da identidade. Ne cédez pas. Não ceda. Yebisa ndeko pembeni ko céder te. Diz a pessoa que está do seu lado, não Ko ceda. perdre identité te. Não perca a identidade. Comment servir Dieu est notre grand thème. Como servir Deus é o Mais nosso ton servir tout en gardant notre identité. Mas servindo Ele, guardar Rebo a nossa chapa. identidade. Tu ne peux pas servir Dieu na biloko abapaia na Você kati não na yo. pode servir Deus com coisas diferentes dentro de Tu si. ne peux pas servir Dieu na kati ya hypocrisie. Nem servir Deus na Tu hipocrisia. ne peux pas servir Dieu na kati ya sorcellerie. Ou Il y servir a Deus aussi na des sorciers qui viennent bruxaria. comme des serviteurs de Dieu. Há bruxos que vêm como servos de Deus. Bongola motema au nom de Jésus. Chega a converter-se em nome de Jesus. Pourquoi cette crise d'identité? Por que a crise da identidade? Balobi toko boma. Dizendo que vamos matar Ba juif nyonso. todos os judeus. Mais Mardoché, Mas o Mardoqueu, abina fuka makati. eu não vou me prostrar. Pona yebi onaza. Porque ele sabe quem é. Celui qui a fait la Aquele que promesse fez a est promessa fidèle. é fiel. Amém. Nzamba laka yo, ayebisa yo. Deus prometeu, te disse. Mais olingi obosana. Mas tu Na queres ina esquecer. rappele yo. Quero Que lembrar bilaka nzambe. que a promessa de Deus Okito mata. subindo da Ekokisama kaka. é realizada. Okito mata. Subindo da Ekokokisama é nango. realizar-se. Mais ozape na devoir Mas tens um de dever garder ton identité. de guardar a sua identidade. Amém. Dieu récompense les bons. Deus recompensa o que é bom. Mukomsuna oyebisa madame nanga na biko banga nzambe futaka. Outro dia eu dizia à minha esposa que servir Deus paga. Kobanga nzambe Servir a yango Deus tozoloba ko garder identité. é que nós falamos em guardar a Et identidade. futaka. Paga. Ce que je suis aujourd'hui, O que eu sou hoje? eza fruit au banga nzambe. O fruto de servir Je a ne suis Deus. pas spécial que mon frère Galito. Eu não sou especial do Mais meu si irmão je David. tiens le micro, Mas se eu deixar no c'est la grâce. é a graça. Pourquoi? Se eu tenho um micro, é a Parce graça. que na garda qui position. Guardei a posição. Eza na bato ebele. Existem pessoas. Nayebi papa moko. Eu conheço um Parmi pai. bato bateya biso. Diante das pessoas que Azalaka trabalham. pasteur à l'époque. Ele é um pastor. Mais na né? mone na ngola. Mas quando foi a mão, Akoma barman munene. tornou-se um Yende grande mutatsaka miziki. Ele que coloca Yende música. muta. C'est-à-dire soki abandi omela. Se começar a beber. Mukomsu na kome esika ngo. Quando eu cheguei lá, Nalobi o papa na otanga kombo te. eu disse, papai, não vou citar o nome. Na raisonné tango baoteya bisango malamu biso bana mikie. Eu via quando pregava a boa nova, nós como crianças. Toyoka Jean 3,16 na minoko na bango. Ouvimos João 3,16 nas suas bocas. Mais il a perdu son identité. Perdeu a sua identidade. Oh, celui qui persévérera jusqu'au bout. Aquele que vai perseverar. Celui qui persévérera. Aquele que vai perseverar. Ataba passe. Mesmo as dores. Avancez. Avance. Avancez. Avance. Avancez. Avance. Exactement âge pour sanité. Ou não, porque a idade já é Essa questão avançada. HD. Não é questão de idade. Eza question HD. A questão não é a idade. Avancez. Avance. Avancez. Avance. Avancez. Avance. Ebisi motomoko. Ou digo O alguém. perdre identité na yo te. Você não perca a O sua perdre identidade. identité na yo te. Não perca a sua Yango neza identidade. nzela. É que é o Ou caminho eko déclencher que vai ma réalisation, as realizações, ma accomplissement. cumprimento Ya makambo nzamba alaka daquilo que na Deus vie na prometeu, yo. na sua Na vida, vie na yo. na sua Na vida, vie na yo. na sua Na vida. zebisa motomoko. Eu digo alguém, Aussi longtemps. enquanto Au garder identité na yo. ça mudar La sua main de identidade. Dieu A mão ne de manquera Deus pas não vai de te faltar. secourir. De La main de secourir. Dieu A mão ne de manquera Deus pas não vai de te faltar. secourir. Dar-te o Au socorro. nom de Jésus. Em nome de Na Jesus. tongo, De na manhã, midi, de na tarde pokwa. e de noite. Amém. La femme de Potiphar a voulu changer la nature de Joseph. A mulher do Potifar chegou a mudar a natureza de José. Il y a beaucoup de jeunes hommes comme nous.
Há muitos jovens homens como nós. mwasi ya mokonzi asali yo baavance A mulher do rei deu-te avanço. yo moni yango lokola opportunité. Você viu como oportunidade. mwasi ya potifar alobi nga nde moto na opesa yo makambo nyonso. E a mulher do Potifar disse: eu que te darei tudo. toyebaka baréalité bongo mokili soki mama na ndako asepeli na yo balobaka porte eza kofungwama monene. Nós dissemos: a mamãe em casa gostou de ter porque uma porta Parce está que aberta. mama nde azalaka maître ya ndako c'est-à-dire Ela- maîtresse. Que é a mestra de casa. Papa aza chef Pai chefe. mais mama aza maîtresse. Mas a mãe é professora. Alléluia. Amém. balobaka sozi motema ya mama automatiquement ya papa mpe ozwa yango. E dizem: se você pegar o coração de mãe, sikoyo ye mo automaticamente mwasi será seu pai. ayebisi joseph ozwa opportunité plus que mobali nanga apesaka yo. E ele dizia que você vai ter oportunidade mais do que meu marido, aquilo que te dá. nzambe na bomoi crise ya identité Crise da identidade. elingi elobisa joseph Quer fazer chorar José. oyo Esse nakoka te te não vou falhar. oyo eza pasa nord. Alléluia. Amém. Mais Joseph azali na crise ya identité te. Mas José não tinha crise da identidade. alobi jamais Disse: jamais. je ne peux pas Não posso. nakosala te oyo eza interdit, Não farei o que é proibido. nakosimba te oyo epekisami, E não vou tocar naquilo que é impedido. nakokende libanda na oyo nzambe alingi te. Não vou fora daquilo que é a ordem de Deus. Il a accepté Ele aceitou. ya kokima Fugir. epe ndenge azokima E do jeito que ele ayebi ke fugia, ngambo ezolanda ngai. ele via que a maldade seguia. Et cette femme E esta a mulher créé baproblème. criou problema. Joseph a se retrouvé na prison. E José encontrou-se na prisão. Bien na kati ya prison Bem amado, lá na prisão, na ondima proposition ya mosa Potifar na oke na prison ou você aceitar a oposição à lei da mulher de Potifar ou ir na prisão. oka mutu pe na tie boye Aí a pessoa balançou a cabeça, azokanisa pensando: te não, te. não. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mesmo a Ouais, Bíblia ça diz ni que chaud seja assim, ni ou seja froid, não. zamba vomir yo. Alléluia. Amém. Garde ton identité. Guarde sua Kerabro identidade. shepari ya babasa. Garde ton identité. Guarde sua identidade. Amana sali complot na batu na bango na roi po baboma ba juif. A mãe fez o complô com a sua pessoa para matar os judeus. Tika na biso ezana ba complot pezo salima contre vi na yo. Há conflitos que são feitos também na sua vida. Makambo suna ni ngoloba ngote po tuzana a live. Outras coisas eu não quero falar porque estamos em live. Mardoché na Esther bazaki ba logo ba immigrant na mboka wana. Mardoqueu e Esther eram como imigrantes. Zokande ba autorité ba osa pe complot contre bango. E a autoridade também fazia o mesmo conflito. Boyebi mambo ezoleka. Você sabe o que se passa? Siko parmi bato ba osala complot. Embora as pessoas que faziam um conflito Ba osala ngo contre ba ouin. e faziam contra os Contre peuple on nzambe ye mwa ponaki. contra o povo Oh, de Deus, parmi ba immigrant on na moko yo. Il y a des ouin. aos judeus. Ezayo. Que é Siko isso? tango ba osala ba loi. Enquanto Eza na você ouin vê, mo osala zare de awa. há um ungido Aba que está aqui. simbo te na kombo a Não Yesu. serás tocado em Rebo nome de sa Jesus. palavra que tereboshe. Amém. Ba osala. Eles faziam Me ba bosana. e esqueciam Que bato wana ba intouchable. que essas pessoas são Eza na intocáveis. intouchable moko Há um awa. intocável Na aqui. desambeli na kombo ya Ora, em Yesu. nome de Jesus. Oyo nyonso bazokanga kuna Tudo vão dar likolo a na yo sobre eza você. nile sans effet. Será nu Rabroche pas. feito. Que Dieu te bénisse. Que to rabroche. Amém. Ezalaki pe kaka baimmigrant lokola yo. Eram imigrantes como você. Mais laisse-moi te dire une chose. Deixa eu dizer-te algo. Ezalaki nile sans effet. É nu sem feito. C'est parce que bagardaki identité. Que guardaram a identidade. Basedaki te. Não cederam. Même na musala sikoyo ke osala. Mesmo no trabalho onde So bali bamemo na gauche loba te nga naza ya lumière Diz que eu sou da luz. ekosimba te Não dará nzambe certo. capable Deus é ya ofongola capaz. porte mosusu. E abrir outra porta. Amém. bazaka baimigre lokola yo. Eram imigrantes Mardocheu. como vocês. Mardoqueu. Soki ogarde identité na yo, Se tu guardares a Na mboko. identidade nesta terra, nani akokaki kobima na maboko ya roi
Quem poderia sair da mão do rei? Un étranger abima na maboko yaro, est-ce que c'est possible? Um estrangeiro sair na mão do rei, será que Et un dernier mot rapide, abakaneli biso. é a mesma coisa? Alléluia. Ne tremble pas. Le malin atteint souvent les justes. Mais ce que moi je sais, l'Éternel l'en délivre. L'en délivre. L'en délivre. L'en délivre. L'en délivre. L'en délivre. Il te délivrera. E vai libertar. Il te délivrera. Vai libertar. Ton problème, Seu problema c'est garde é guardar ton identité. a sua identidade. Ne cédez pas. Não cede. Que cédez. Não ceda. Alléluia. Amém. Il y a beaucoup de choses à dire, Há muitas coisas mais le a temps nous dizer, est parti. mas o tempo não nos permite. Il y a des bénéfices rattachés à ceux qui gardent l'identité. É benefício aguardar aqueles que guardam a identidade. Si Dieu nous donne encore l'opportunité, nous allons partager sur ça. Se Deus nos dá a oportunidade, vamos falar sobre isto. Garde ton identité. Guarda a sua identidade. Garde ton identité. Guarda a sua identidade. Et à la fin de cette histoire, No fim desta história, mabe oyo babongisaki mpo na bétranger o mal que prepararam para os estrangeiros ezongaki epai na bango moko. voltou a eles mesmos. Alléluia. Alléluia. Amém. Nzambe azwa lokumu. Que Deus Est-ce seja okobetela louvado. nzambe wana maboko Será que makasi? podemos aplaudir a Deus? Nzambe apambola yo Que Deus te abençoe. mpo na lelo tosuki. Por hoje terminamos. Nzambe papa Michel apambola biso. Que Deus de Papa Michel te abençoe. Amen, Église. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Nous a béni cet après-midi. Quem foi abençoado na tarde de hoje? L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que je suis ton